Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nossos abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a emissora da família espírita e não espírita. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa conversa a respeito dessa obra, O que é o Espiritismo. Então, estamos aqui, eu, Aloísio, eu não estou vendo porque ele está tão sutil à minha frente aqui que eu não estou enxergando Eduardo Araújo, certo? Mas aqui, um pouquinho menos sutil, está Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza e materialize logo esse rapaz. Vai materializar, vai adensar o seu perispírito. Nós estamos no capítulo 1º da obra Pequena Conferência Espírita e nós estamos no tópico, tratando do tópico Origem das Ideias Espíritas Modernas, que nós começamos no nosso último encontro. Então, a pergunta que dá origem ao nosso estudo materializou-se. Ele estava muito sutil. Foi anunciado, mas muito sutil, nós não estávamos percebendo. Então, a pergunta que dá origem ao comentário, à explicação e ao desenvolvimento do raciocínio de Kardec é uma pergunta que o visitante faz com relação ao ponto de partida das ideias espíritas modernas. E ele coloca: serão elas filhas de uma revelação espontânea dos espíritos ou o resultado de uma crença prévia na existência deles? Então essa foi a pergunta que nós começamos a tratar na última reunião. E Kardec refuta essa colocação, ponto a ponto, que o Espiritismo não é fruto, não é fundado no pensamento preconcebido da existência dos espíritos, mas sim de uma existência que se revelou como quando dá origem do princípio de tudo que ocorreu, e nós sabemos a história, né? Das mesas girantes, as batidas e as mesas que respondiam perguntas inteligentes, de forma inteligente, e que determinou aquele pensamento de Kardec. Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E na busca desta causa inteligente, Kardec deparou-se com os espíritos que já haviam vivido entre nós aqui e que estavam já no plano espiritual. Então essas ideias espíritas modernas também não pode ser colocado como uma crença nova. É uma crença tão velha quanto o mundo. Nós sabemos que desde os primórdios o homem acreditava em espíritos ou numa força superior, e eram os vários espíritos que nós sabemos que foi o início da busca da espiritualidade pelo homem. Então, essa ideia dos espíritos, ela foi comprovada, e daí surge, então, a doutrina dos espíritos. E prosseguindo, então, com essa explanação que remonta aos mais antigos tempos, aos primórdios do nosso conhecimento da civilização, Kardec coloca, então, uma outra pergunta nesse desenvolvimento desse raciocínio. Quem eram os habitantes desse mundo? Eram seres à parte, estranhos à humanidade? Eram bons ou maus?
Foi ainda a experiência quem se encarregou da solução de tais problemas, mas até que observações numerosas tivessem derramado luz sobre o assunto, o campo das conjecturas e dos sistemas esteve aberto e Deus sabe quantos surgiram. Uns creram ser os espíritos superiores que tudo em tudo, outros neles só viram demônios. Era só por suas palavras e atos que podiam julgá-los. Suponhamos que... Aliás, é importante, Miranda, Luísio, prezado amigo ouvinte, essa questão dos demônios, né? Os ouvintes estão sempre perguntando, como a gente sempre explica, nós temos muitos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro que não necessariamente, as pessoas às vezes se enganam, né? Que todos que ouvem a rádio são espíritas. Não. Tem muitos simpatizantes da doutrina espírita. E curiosos. Curiosos, irmãos evangélicos, católicos, e eles sempre questionam o que é a doutrina. Por isso que a gente sempre faz um programa, de vez em quando a gente fala sobre isso. A Bíblia relata a presença dos demônios. Jesus fala da questão dos demônios. Aqui, mais uma vez, estamos falando isso. E a dúvida que fica é: a doutrina aceita ou não aceita a questão dos demônios, Aloysio Guigino? A doutrina aceita a existência de espíritos ainda maus, porque na realidade o termo demônio ele vem do grego daimon, e daimon é espírito, certo? Então, na realidade, foi adotado o termo demônio para espíritos ainda maus, mas todos são espíritos, nós somos espíritos, estamos encarnados. Então, essa questão de demônios não são aqueles que foram criados maus, não. São aqueles que se desviaram, se perderam e que ainda estão numa situação de inferioridade, de evolução moral. Mas ainda estão, não é uma coisa definitiva. Então, o demônio, como muitas vezes é adotado por algumas filosofias religiosas, não é o que seja visto como compatível pela doutrina dos espíritos. Mas eles se baseiam, Aloysio, nas palavras do Cristo que expulsava os demônios. Não, expulsava espíritos maus. É isso aí. Certo? Então, o daimon é espírito, certo? Que passou a ter a tradução de demônio, lógico, e esses demônios têm o significado de espíritos maus, ainda maus. Mas a conotação de demônio, que muitas vezes tem o entendimento, é de espíritos que foram criados maus. Sim. Para promover o mal. E não é essa a realidade. Anjo decaído, né? Anjos decaídos, né? Então não é isso. Não é isso. A gente recomenda, né, ao nosso ouvinte a leitura do livro Céu e Inferno. Né, de Allan Kardec também, que vai poder esclarecer tanto a visão... Gênesis. Sim. A Gênesis também, mas o Céu e o Inferno é bom que ele vai pegar a visão da Igreja Católica naquele momento, né, que era a que predominava, a visão da doutrina espírita, e mostrar que Jesus também, naquele momento, ele não poderia desenvolver muitos certos raciocínios, porque ele já era acusado de servir ao demônio. Jesus era acusado de servir ao demônio. Aliás, foi uma das acusações que ele teve, uma delas, né, para ser crucificado. Então, se Jesus conversasse de uma forma mais amorosa com esses espíritos, qual seria a interpretação dos fariseus, dos publicanos? De que ele, na verdade, fazia parte dos demônios e servia a Satanás. O entendimento do homem sempre foi compatível com o seu nível de conhecimento ou com o acesso a algum conhecimento que ele já tinha condições e vamos dizer assim, da ignorância de outros que ele ainda não tinha condições. Vamos lembrar das próprias palavras de Jesus. Muito mais tenho a vos dizer, mas não estáis preparados. Então Jesus nos revelou aquilo que estávamos, na ocasião, aptos a recebermos, processarmos e adotarmos. E sempre a religiosidade ou a revelação da religião sempre foi progressiva. E isto continua acontecendo cada vez mais, não mais através de antigas escrituras, mas através de novas revelações, nós vamos acrescentando conhecimento àquilo que nós já trazemos conosco.
Então essa é uma questão de nós pararmos para entendermos e não nos atermos à letra, porque se nós vamos nos ater à letra, nós vamos ter grandes surpresas. O próprio Kardec, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele usa um capítulo inteiro, que é o capítulo 23, quando ele denomina estranha moral, em que ele traz determinadas citações do Evangelho pela letra e pela realidade. E aí, raciocinando em cima do real significado daquilo, nós vamos ver que a letra mata. Então, vamos sempre aprender a não nos atermos à letra, às palavras em si. As palavras, muitas vezes, têm um significado que nos engana. Certo? Então, vamos sempre raciocinar. A doutrina dos Espíritos é uma doutrina raciocinada. Não é dogmática, é raciocinada. Nós temos que primeiro entender, para depois praticarmos. Vamos? E ainda compreendemos que as coisas foram apresentadas e compreendidas de forma diferente, respeitando o nosso nível de maturidade também, não é? Por isso que Jesus nos asseverou que enviaria o Consolador, que esse nos faria recordar o que ele havia dito e nos fazer auxiliar a compreender melhor outras coisas. Continuando, ele diz: suponhamos que dentre os desconhecidos habitantes transatlânticos, de que acabamos de falar, porque em cima no outro parágrafo ele faz referência àquela descoberta da América, de que acabamos de falar, uns tenham tido muito boas coisas, ao passo que outros se faziam notar pelo cinismo da linguagem. Ter-se-ia logo concluído que entre eles havia bons e maus? Foi o que aconteceu com os espíritos. Foi assim que reconheceu entre eles todos os graus de bondade e malvadez, de saber e ignorância. Uma vez bem... Essa questão aqui é interessante, porque, na realidade, nós, assim como nós aqui encarnados, nós distinguimos aqueles que são bons daqueles que são maus. Nós todos somos espíritos. Então, nós nos portamos de acordo com o nosso grau de evolução moral, estejamos encarnados ou desencarnados. E os desencarnados, que aqui já estiveram, mantêm ainda o seu grau de evolução moral e o seu comportamento é compatível com esse grau de evolução. Então, nós temos que entender que nós estamos cercados, como dizia Paulo de Tarso, por uma multidão de testemunhas, né? E nesta multidão de testemunhas nós temos bons e maus espíritos. Maus ainda, certo? Porque ninguém é mau definitivamente. Então essa é uma questão de, mais uma vez, de entendimento, de reflexão, certo? A respeito. Mas nós temos ao nosso redor bons e maus espíritos que irão atuar sobre nós. Vamos lembrar do Livro dos Espíritos, quando nos dizem que os espíritos influenciam os nossos pensamentos e atos muito mais do que nós imaginamos. Em geral, são eles que nos conduzem, isto é, eles nos sugerem com tanta intensidade que essa influência passa a ser adotada e assimilada por nós. E temos boas e más influências. Sim. E qual delas nós vamos ouvir e adotar? Aquelas com as quais nós sintonizarmos e estivermos de acordo. Então isso é uma coisa que nós sempre temos que ter uma atenção muito grande, uma vigilância. E é por isso que Jesus nos dizia: vigiai e orai. E a sequência é essa, viu, gente? Porque sem a vigilância nem orar nós conseguimos. É verdade. Vamos nós? Vamos. Uma vez bem informados acerca dos defeitos e das qualidades que entre eles se encontram, cabe à nossa prudência distinguir o que é bom do que é mal, o verdadeiro do que é falso em suas relações conosco, absolutamente como procedemos a respeito dos homens. E aqui nos lembramos de João, evangelista, em uma das suas epístolas, já nos recomendando: meus filhinhos, não creiais em todos os espíritos, vede primeiro se os espíritos são de Deus, mostrando que isso não fica
destinado somente à nossa relação com os desencarnados. Porque essa prudência nós temos que ter no dia a dia na vida. Observar com que tipo de espírito estamos lidando, encarnado e desencarnado. Não é? A primeira, estou vendo aqui, a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Acho que é isso que está aqui. Que é João 1, é isso mesmo. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Que ele cita que a gente não pode crer em todos os espíritos. Isso é fundamental. Eu vejo muitas pessoas, aí volta esse tema, né? As pessoas às vezes se deixam enganar, isso aqui é muito importante a gente conversar. Eu fui numa cartomante, ela acertou tudo, o espírito falou tudo, e que não sei o que. Aí eu falo assim, só pelo fato do espírito ter acertado o que está acontecendo na sua vida, a partir de agora ele virou um oráculo. Tudo que ele falar, você vai seguir. Mas que é oráculo, hein? A Miranda tinha um oráculo. Ela olhava lá a bola de cristal dela, lembra disso? Misericórdia. Isso é coisa do passado, ela foi até pra fogueira por causa disso. Ou então coloquei gente na fogueira, né? Também. Mas aí, isso é um perigo muito grande, porque as pessoas imaginam o seguinte, se o médium, o espírito que está através daquele médium, fala sobre a vida da pessoa, a pessoa fica espantada, né? Porque, meu Deus, como é que ele pode saber disso? Isso comprova o fenômeno. Né? A primeira parte você está comprovando que realmente você vai numa pessoa que você nunca viu e a pessoa revela situações da sua vida que ninguém sabia, então o fenômeno espiritual ele é verdadeiro, ele é genuíno. Agora, aquele espírito necessariamente é um bom espírito? Só pelo simples fato dele ter conseguido adivinhar, entre aspas, porque ele tem como saber através do seu próprio pensamento e fazendo uma investigação prévia da sua vida. Ele vai chegar ali, ele vai falar, está te acontecendo isso. Como é que isso funciona, Eduardo? Nós sabemos que nós emitimos energia pelo pensamento o tempo inteiro. Tá? Fotografia do pensamento, Kardec fala sobre isso. Obra Póstumas, ele fala sobre isso também. Então, se nós emitimos energia pelo pensamento e se os espíritos têm uma condição de detectar quais são os tipos de energia que nós estamos emitindo, eles podem dizer o que como nós ainda nos apresentamos, quais são as nossas características. E também podem fazer uma investigação prévia. Podem fazer também. É interessante. André Luiz, ele nos diz que o pensamento tem cor, tem forma, tem peso e tem cheiro. Então tem as formas pensamento. É energia. Né? Pois é. Pensamento é energia. Isso aí. Tá? Tudo é energia. Na criação, eu repito isso para ver se eu entendo, né? Na criação, tudo é energia, que se apresentam nas mais variadas formas. A Miranda é uma energia boa, está aqui ao nosso lado, tá certo? O Eduardo mais ou menos. Mais ou menos. Eu, péssimo, certo? Então, tudo é energia. Nós vemos no Livro dos Espíritos, quando, na definição, se eu não me engano, é a questão 27, né, que fala da criação, Deus, espírito e matéria. Tudo que não é espírito é matéria. Certo? E então, onde é que nós enquadramos o pensamento? É uma forma de matéria que nós denominamos como energia. Quem quiser estudar um pouquinho mais, é sempre bom dar a fonte, né? O livro Obras Póstumas de Allan Kardec, na primeira parte do Obras Póstumas, capítulo 8, Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Isso. Vai falar exatamente isso que a Luísa Guigino comenta. Certo? Pois é, então o médium, né, com a faculdade dele, consegue fazer a leitura do que o consulente está pensando. E me lembrei de um momento em que a dona Ivone, numa entrevista, ela fala sobre o Chico, ela dizendo que a mediunidade dela é bem aquém da do Chico, né? Ela dizendo que ela visitando o Chico em Pedro Leopoldo, quando alguém chegava até ele conseguia narrar coisas da pessoa pertinente à família. Olha, sabe? Escaneava, só que, claro, ele era discreto. Aí lembra também dos estudos com Marco Aurélio, quando ele fazia a colocação, que o Divaldo
Em alguns momentos falava assim para Joana, quando ele ia visitar o Chico, olha, a senhora me dá um jeito aí, sabe? Porque ele tinha que entrar no foco de um pensamento bem Chico, Jesus, porque chegando diante dele sabia que ia ser escaneado. Por isso que eu nunca fui ao Chico. Tá vendo, menino? Agora, imagina Jesus, não é? Ele fazia ali, ó, o raio-x da alminha, olhava passado, presente, necessidades. Deixa quieto. Fica quieta aí, Miranda, vamos embora. Vamos em frente, Oh, não vamos esmiuçar essa Não coisa, é? não. Tá? Vai que aguça. Olha só, a observação que nos esclareceu, a observação não nos esclareceu somente sobre as qualidades morais dos espíritos, mas também sobre a sua natureza e sobre o que podemos chamar estado fisiológico. Ficou-nos sabendo, por eles mesmos, que uns são muito felizes e outros muito desgraçados, que não são seres à parte de natureza excepcional, e sim as almas daqueles que já viveram na terra, onde deixaram seu invólucro corpóreo e que hoje povoam os espaços, nos cercam, nos acotovelam sem cessar, e dentre eles cada qual pode, por sinais incontestáveis, reconhecer seus parentes e amigos, e os que conheceram na terra. Pode-se acompanhá-los em todas as fases de sua existência de além-túmulo, desde o instante em que abandonaram o corpo, e observar sua situação segundo o gênero de morte e o modo pelo qual viveram na terra. As obras de André Luiz, quem quiser, olha, traz isso com detalhe. Pelo médium Chico Xavier, né? Então, assim, é como na Terra, né? De acordo com as escolhas que nós fazemos, você vai ter aqueles que são bem-sucedidos e aqueles que são mal-sucedidos. E aqui é na questão moral. Então, quem escolheu viver de uma forma saudável, né, dentro de um esforço em cumprir aquilo que se espera de uma pessoa de bem, vai estar no plano espiritual numa situação relativamente boa. Quanto mais você se esforçou, melhor estará a sua situação. E aqueles que fizeram mal, aqueles que se prevaleceram do orgulho, do egoísmo, da cupidez, esses vão colher o que plantaram. Jesus fala a cada um segundo as suas obras. Aloysio Guigino. Nós lembramos sempre, todas as informações que nos chegam corroboram o que eu vou falar agora. Na natureza nada dá saltos. Tá? Então, nós retornamos à vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, da forma como nós deixamos a vida física. Nós continuamos a nossa jornada do mesmo modo como nós deixamos aqui o corpo físico para trás. Então, nós vamos encontrar espíritos que primaram em praticar o bem, a moral, o cumprimento da lei de Deus, e aqueles que simplesmente ignoraram ou optaram por não cumpri-las e vão se apresentar desta maneira na vida espiritual. Tá? Concluiu aí, porque está chegando o final. E chegamos ao final de mais um programa, passou muito rápido, mas, se Jesus permitir, aqui estaremos semana que vem para darmos continuidade ao estudo de um livro que é o Espiritismo de Allan Kardec. Até lá, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muita paz para todos. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou o Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez. Eu, Renato Souza e Pablo, nosso grande supervisor, o mais querido, mais votado da Rádio Rio de Janeiro,
para mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859, mês de abril, não é isso, Renato? É isso mesmo, aquele que cobra o pênalti e corre para agarrar. Em todas as posições. Esse é o Pablo. Vamos aí, dar continuidade, né, Boa Renato? noite a todos, né? Vamos lá, muita paz, vamos nós. No programa anterior, a gente vinha com aquelas perguntas, né, e respostas de Kardec ao espírito Benvenuto Cellini, ou Benevenuto, aqui está em Benvenuto, mas tem Benevenuto também em outras edições, que foi feita na reunião de 11 de março de 1859, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós paramos na pergunta de número 25, não é isso? Pô, vou repeti-la, aí para depois a gente entrar na 26ª, tá ok? Ok. Essa pergunta foi feita ao próprio Cellini, que diz o seguinte: de onde procede vossa vocação para a arte? Resultaria de um desenvolvimento especial anterior? Sim. Por muito tempo estive ligado à poesia e à beleza da linguagem. Sobre a Terra, me liguei à beleza como reprodução. Hoje me ocupo da beleza como invenção. Show de bola. Agora vamos entrar na 26ª, que diz o seguinte: possuís também talento militar, pois o Papa Clemente VII confiou-vos a defesa do castelo de Santo Ângelo. Entretanto, vosso talento de artista não vos devia proporcionar muita aptidão para a guerra. Eu tinha talento e o sabia aplicar. Em tudo é preciso julgar, sobretudo para a arte militar de então. Exato. Número 27. Poderias dar alguns conselhos aos artistas que procuram seguir vossos passos? Sim, lhes diria simplesmente para se ligarem mais do que não o fazem, e que eu mesmo não o fiz, a pureza e a verdadeira beleza. Eles me compreenderão. Perfeito. Número 28. A beleza não é relativa e convencional? Não, até uma outra pergunta. Vamos repetir? Vamos lá. A beleza não é relativa e convencional? O europeu se julga mais belo que o negro e este mais belo que o branco. Se há uma beleza absoluta, qual é o tipo? Podeis dar a vossa opinião a respeito? Agora sim, depois da pegadinha, né? De bom agrado, ou de bom grado, né? Não tencionei fazer alusão a uma beleza de convenção. Muito ao contrário, o belo está por toda parte. É o reflexo do espírito sobre o corpo, e não somente a forma corporal. Como vos disse, um negro pode ser belo, de uma beleza que será apreciada somente por seus semelhantes. Do mesmo modo, nossa beleza terrestre é disformidade para o céu, como para vós, brancos, o belo negro vos parece quase disforme. A beleza, para o artista, é a vida, o sentimento que sabe dar à sua obra. Com isso, dará beleza às coisas mais vulgares. Bill, me lembrei de uma coisa aqui. Interessante, né? Quando você vai a uma vernissage, ou nem uma vernissage, né? Quando você vai a algum lugar, tem alguns quadros, as pessoas ficam olhando os quadros por longos períodos de tempo, né? Fazendo cara de paisagem, né? Tentando entender o que aquele quadro quer dizer. Mas existe uma beleza ali. Exato. Eu vou confessar uma coisa pra você. Bill, só pra você, Bill. Sim, ninguém vai ficar sabendo. Eu, às vezes, fico olhando determinados quadros e digo assim, meu Deus, eu precisaria enxergar algo além que eu não estou conseguindo. E as pessoas, e alguém do seu lado diz assim, lindo, né? Quer dizer isso e mais isso. Captei a alma do autor ali, do artista. Isso, né? toda a interpretação. Mas aí é que está o detalhe.
Nós não estamos na mente do artista. Exatamente. Não é? E assim, eu vejo isso também com a mesma percepção sua. E o que é belo para ele, eu não consigo captar ainda. Então, daí sim a aptidão desse espírito de tirar daquele pensamento, daquela fotografia mental, né? E passar para o papel, passar para as pinturas. Minha esposa que fala, né? Ela fica vendo obras de artistas conhecidos aí, como Picasso, Rembrandt, Monet. Monet não, Monet até que são bonitas, normalmente são paisagens, né? Enfim, sim. Mas outras aí, abstratas, tipo assim, olha, meu Deus, ela falou um troço tão caro que não diz nada, mas não diz nada pra gente. Mas às vezes até não diz mesmo. Mas só pela assinatura lá já tá valendo. Já tá valendo. Né? E ao passo que você vê coisas tão bonitas, né? Pinturas lindas e que não tem o valor que para mim seria o valor real, né? É uma coisa meio louca, mas me fugiu até uma coisa que eu iria falar aqui, mas daqui a pouco eu lembro. Enfim, vamos dar continuidade aqui? Vamos lá. Poderias guiar um médium na execução de uma modelagem como fez Bernard Palissy em relação aos desenhos? Sim. Poderias levar o médium de que vos servis de intérprete a fazer alguma outra coisa? Como outros, mas preferiria um artista que conhecesse os truques. Exatamente. Lembrei aqui, né? Você, por exemplo, ele falou aí do negro e do branco. Você chega por exemplo, num país da África, por exemplo, que a sua imensa maioria é negra. Chega uma pessoa branca, ela vai ficar diferente dali. Né? Porque é o exemplo que ele está citando aqui. A gente está falando que ele está citando o exemplo aqui do negro e do branco, né? Que o artista está falando ali. E ao contrário é a mesma coisa. Mas são pessoas diferentes, porém são seres. Né? Como ele usa o exemplo aqui também de que nós, terráqueos, digamos assim, espíritos terráqueos, somos diferentes de outros planetas, de outras habitações. Quer dizer que existe a diferença, mas não existe a desigualdade, né? Não é porque a maioria daquele país lá, ou daquele continente, no caso a África, a maioria é negra, que o branco deve ser menosprezado. Exato. E vice-versa, né? O respeito tem que haver de todas as formas, em todos os credos, em todas as raças, em todas as etnias, enfim, quaisquer que sejam os locais onde nós estejamos, né? Afinal de contas, tudo é obra de Deus. Se é obra de Deus, existe a beleza em tudo. Exatamente. Nossos olhos, a nossa visão ainda oblíqua, essa é a palavra, né? Obtusa. Só consegue ver a beleza em determinadas coisas. Não, mas existe beleza em tudo. Sim. Em tudo. E aí é que está o fio da meada para a gente poder apreciar as obras. Sim, agora arte. Eu lembrei, na verdade, verdadeiramente eu lembrei o que eu queria falar, porque o que eu falei agora, eu queria falar também, mas não era o que veio primeiro à minha mente da lembrança. Uma obra aí recente que foi falada aí na mídia, que há anos, não sei quantos anos, ela estava exposta aí no museu, não sei se você ouviu isso, que ela estava de cabeça para baixo, ninguém tinha reparado. Quer dizer, olha só. Se fosse uma casa ou um carro, você bota de cabeça para baixo, todo mundo vai ver. Mais uma obra de arte. Uma obra dessa aqui, por exemplo, do estúdio, né? Eu esqueci o nome disso aqui, né? Dos que som que é o revestimento. Revestimento, né? Para acústico, né? Acústico, né? Revestimento acústico. Isso aqui tá de cabeça para baixo ou tá normal? A gente não sabe. Não sabe. Então o indivíduo pendurou o quadro lá e tava de cabeça para baixo há anos. Para mim tá normal. E para ele também. Assim, ó. Assim, mas só que não era ao contrário. Quer dizer, isso já é uma amostra da nossa ignorância, né? Artística. Sem dúvida, sem dúvida. Exatamente. Minha nossa, tu imagina, né? Exatamente. Pô, aí chega lá o artista lá, fala, isso aqui tá de cabeça para baixo. Ué, mas como assim tá de cabeça para baixo? Tem até um dito, né, que a gente costuma ouvir aí muito. Hoje em dia nem tanto, né? Mas uma vez perguntaram assim, definição de quadro, né? E eu falei assim, qual é a definição de quadro? Objeto pela qual se ouve o maior número de besteiras. E é verdade.
Né? E é verdade, porque, nossa, quer dizer isso, quer dizer aquilo outro. Mas e quando você vai ouvir, quando você vai ouvir o que o autor quer dizer do quadro, meu Deus. Tem nada a ver, o cara tava dormindo, viajando e criou aquilo ali, e você entende. Bom, só pelo fato de ser abstrata, né? Também acho que as próprias ações e as próprias conjecturas que quem está assistindo, né, vai tirar também são abstratas, né? Porque eu posso olhar para ali, ver vários quadrados e você vê algumas barras, né, paralelas, enfim. Então nós conhecemos um médium, né, que até pinta, né? Trabalha com pinturas, né? O Manuel, nosso grande Manuel. Né? Conhecemos um médium. E ele explicando o que ele quer dizer ali em cada pintura, em cada aqui é um espírito e tal. Meu Deus do céu. É verdade, mano. Pra gente alcançar, né? Tem certeza? Pra gente alcançar aquilo, nossa. A arte é a alma do artista, né? É a alma do artista. Com certeza. Só ele enxerga aquilo daquela forma, enfim. Sem dúvida. Então vamos à observação aqui. Vamos lá. Bom, prova a experiência que a aptidão de um médium para tal ou qual gênero de produção vai depender da flexibilidade que ele apresenta ao espírito. Isso, abstração feita do seu talento. Né? Vale lembrar que nós estamos no programa Luz na Penumbra, na Revista Espírita, o ano de 1859, ainda no mês de abril. E dando continuidade aqui, ele diz que o conhecimento do ofício e os meios materiais de execução não constituem o talento, mas é concebível que o espírito que dirige o médium nele encontre menor dificuldade mecânica a vencer. Entretanto, há médiums que fazem coisas admiráveis das quais lhes faltam as primeiras noções, tais como a poesia, desenhos, gravuras, músicas e etc. Mas então é que neles existe uma aptidão inata, sem dúvida resultante de um desenvolvimento anterior, do qual só conservam a intuição, é o que nós falávamos ali. Eu, Bill Fabiano, Renato Souza, talvez, no nosso caso, não artista, porque a gente não capta nada. Sem dúvida. Talvez ainda não tenhamos essa experiência corpórea, né? Mas enfim, se tivéssemos, tá bem guardada lá no fundo, no cerne da alma, né, Renato? Temos que melhorar muito. Temos que resgatar isso. Mas enfim, com certeza já fomos carpinteiros, já fomos quaisquer que sejam as profissões. Sim. Mas está guardada, pois nem todas as aptidões do espírito têm condições de serem colocadas em prática numa existência só. Que seríamos, né? Seríamos multiprofissionais, multifacetais? Não tem como. Né? Então, por exemplo, dentro da experiência que o Bill e o Renato vão ter nessa vida corpórea, quais as aptidões que eles já adquiriram que serão necessárias para eles darem continuidade e fazerem um bom aproveitamento? Bom, eles vão trabalhar dessa forma. Para trabalhar dessa forma, precisam de quê? Bom, precisam ter aptidão para aquilo, para aquele outro, enfim. E aí a espiritualidade que monta o nosso plano reencarnatório, junto conosco, obviamente, né, que a gente tem que estar presente nisso também, vamos definir quais aquelas que nós colocaremos em prática. Né, Renato? Sim, com certeza, né? E tudo de acordo com a necessidade, de acordo com com todas as outras nuances da sua reencarnação. Exato. Né? O que vai ser necessário para você naquele momento? Então você não vai vir para cá para desenvolver algo que não tem nada a ver. Né? Não. Vai estar relacionado, né? Vai estar relacionado àquilo. Por exemplo, nós estamos aqui de forma voluntária, né? E sem dúvida nenhuma o que estamos fazendo aqui, não é? Tem alguma coisa a ver com alguma coisa que a gente andou fazendo no passado. Exatamente. Se a gente precisa falar, se a gente precisa comunicar, se a gente precisa educar esta parte, é porque com certeza a gente comandava... Desviamos pessoas, né? Multidões. Exatamente. Com a nossa voz. Exatamente. Não é? Então precisávamos estar aqui falando para o mundo. Hoje em dia, com a internet, a gente fala para o mundo. Exatamente. Né? Para o planeta inteiro. Né? Com certeza para Marte, Vênus também, quem sabe. Quiçá Júpiter, né? Então vamos lá, 31, né? Poderias dirigir a senhora GS, aqui presente, e que é artista, embora jamais tenha conseguido produzir qualquer coisa como médium? Tentarei, se ela quiser. Vamos lá, então. Senhora GS,
Quando quereis começar? Quando o quiseres, a partir de amanhã. Então não é muito quando quiseres. Quando quiser, mas só a partir de amanhã. Só a partir de amanhã. Bom, 33. Mas como saberei que a inspiração vem de ti? A convicção vem com as provas. A deixai vir lentamente. 34. Por que não obtive êxito até o momento? Pouca persistência e boa vontade no espírito chamado. 35. Agradeço-te a assistência que me prometes. Adeus, até logo, a minha companheira de trabalho. No caso, até amanhã, né? Vamos lá. Uhum. Bom, a senhora GS pôs-se à obra, mas ainda não sabemos os resultados que obteve até aquele momento. Até aquele momento, da edição da obra, enfim. Uhum, não sabemos. E agora vamos entrar em senhor Girard de Codenberg. Girard de Codenberg, não é isso, Renato? Isso, Girard de Codenberg? É isso aí. Vamos lá. Que é um antigo aluno da Escola Politécnica, membro de várias sociedades científicas, autor de um livro intitulado Le Monde Spirituel. Ih, rapaz, é complicado. Meu francês não está muito afiado para isso, não, mas vamos em frente. Que é falecido em novembro de 1858 e foi evocado na sociedade a 14 de janeiro do ano seguinte. No teu livro, o nome da obra está em francês, é? Está em francês. Aqui está em português. Opa, por favor. O mundo espiritual. Pronto. Le Monde Spirituel. É só isso mesmo, caramba. E o restante aí, não? Não, só tem isso. Né? Ou ciência cristã de comunicar intimamente com as potências celestes. Né? É isso aí. Então, o número 1 é a evocação que foi feita ao Espírito. Né? Estou aqui, que quereis comigo? Bom, vamos lá. Compareceis de boa vontade ao nosso apelo? Sim. Podereis dizer-nos, é a terceira, podereis dizer-nos o que pensais atualmente do livro que publicastes? Cometi alguns erros, mas há coisa boa, e sou levado a crer que vós mesmos aprovareis o que eu disse ali, sem lisonja. Perfeito. Número 4. Dizeis principalmente que tivestes comunicações com a mãe do Cristo. Vedes agora se era realmente ela? Não era ela, mas um espírito que tomava o seu nome. Vamos ver se esse espírito que tomava o nome era um espírito tutelado, né, por ela, ou só se apresentava como, né? Com que objetivo esse espírito lhe tomava o nome? Ele me via, né, tomar o caminho do erro e disse se a aproveitava para me comprometer mais. Era um espírito perturbador, um espírito leviano, mas próprio ao mal do que ao bem. Era feliz em ver minha falsa alegria. Eu era seu joguete, como vós o sois, frequentemente de vossos semelhantes. Perfeito, a gente entende aí essa pergunta teria duas vertentes, né, Renato? Esse esclarecimento que ele nos traz é de um espírito que tomava o nome de um nome consagrado como Maria, né? Mas que não era bem intencionado, né? Fazia para promover ali uma equidade de pensamentos, né? Uma aproximação até para se satisfazer, exatamente, né? Para se comprazer ali. Isso. Mas a gente sabe também que há espíritos que se apresentam como fulano, como cicrano, mas que não são. Sim. Mas são tutelados por aquele espírito, né? E a gente sabe também que os espíritos espargem uma luz e podem ter a aparência de estar em vários momentos, em vários locais no mesmo momento, né? O próprio livro dos espíritos coloca lá o sol como exemplo, né? Vedes o sol, o vosso sol é um sol, mas ilumina, enfim. Assim se dá com os espíritos também. Mas a gente sabe também que há espíritos que vão ter com outros espíritos em outros locais em nome daquele espírito que são tutelados, são braços direitos, enfim. É isso? Sim, perfeito. Me fez lembrar uma outra coisa, Bill, aqui também. Quando você chega na casa espírita, né, que se coloca no passe, na nossa casa é diferente, né? Primeiro passe, em que há um afastamento, né, do guia espiritual do médium ali, né, na hora do passe, é um afastamento desse espírito que está te acompanhando e você
desfalece por algum momento, até desmaia. Sim, apaga. Então, mesmo. é justamente o afastamento daquilo que estava te causando um falso bem-estar. Exatamente. Né? Você não, eu estou bem. Não, você estava sendo influenciado por alguém que se comprazia daquilo que você ainda carrega como imperfeição, não é? E que naquele momento foi afastado. Foi afastado, pronto, você desmaiou. Exato. Tá? Agora sim, depois do desmaio é que você vai estar se sentindo realmente bem. Você vai estar só, né? Só no sentido ali, não com o espírito acoplado. O que não significa dizer que o espírito não possa voltar. Porque equilibrar o pensamento, tudo, a moral, etc., isso tudo leva tempo. Reforma íntima, todo aquele processo. Né? Então vamos lá. 6, né? Dotado de inteligência superior, como não percebeste o ridículo de certas comunicações? Estava fascinado e achava bom tudo o que me diziam. É interessante essa pergunta também, né? Porque o cara era inteligente. Como não perceber o embuste, né? Aí ele responde, eu estava fascinado, ou seja, está totalmente tomado, obstruído, e não enxergava nada além daquilo. E isso a gente volta lá para o capítulo 23, né, do livro dos Médiuns, sempre o capítulo 23, fala da obsessão, que até as coisas mais ridículas a pessoa toma como verdade, né? Até as inverdades são tomadas como verdade, se a gente não tiver atentos, né, Renato? E isso desde do mais ignorante até o mais douto, como diz o livro dos Médiuns, todos nós estamos sujeitos a isso, né, Renato? Exato. A enganação, né? Sim, sem dúvida, né? Podem colocar vendas aos nossos olhos, né? Podem colocar vendas aos nossos olhos. E aí? Né? A gente fica... enxerga somente aquilo que eles querem que eu enxergue. Né? E eu não consigo tomar uma atitude para melhorar, tomar um passo, tomar um rumo, né? E retirar essa venda, né? Retirar essa coisa só. Enxerga só aquele caminho, somente aquela direção. Porque para eles é interessante eles continuarem estacionados, parados, né? E quanto mais estiverem juntos ali, melhor para eles. Porque é disso que eles se alimentam, né, Bill? Exatamente. E diante do nosso orgulho e da nossa vaidade, que sempre está à frente, infelizmente ainda está à frente, a gente acaba caindo, né, se fascinando, sobretudo os médios, né, na fascinação. É por isso que é importante as pessoas nas casas espíritas não ficarem muito vinculadas aos médios específicos, ao mentor do médio. Não, o Renato tem um passe bom, o Bill um passe melhor ainda, o mentor deles é isso, é aquilo. Não. Vá com o Renato hoje, vá comigo amanhã, vá com o Francisco outro dia, ou com a Miranda, ou com o Eduardo. Até para você ajudar ao médium não cair nessa esparrela da fascinação. Esse é o nosso recado para nós finalizarmos o programa de hoje. Ajudem aos médios também. Tá ok, pessoal? Esse é o programa Luz na Penumbra. Estamos nos despedindo hoje, pedindo a vocês que nos acompanhem na semana que vem. Muita paz para todos. Muita paz, até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.